Uma mulher milionária segue um pouco o menino pobre que levava as sobras de seu restaurante todos os dias. Sandra Patenque observou certa vez um menino procurando algo através de suas latas de lixo. Ele estava removendo restos das refeições. Ela logo aprendeu que ele fazia isso a cada dia e tomou a decisão de segui-lo. Mas quando ela fez isso, aprendeu algo inesperado. Como de costume, Sandra Patenque estava tendo uma manhã calma e agradável. Todos seus filhos já eram adultos e viviam em suas próprias casas, e seu companheiro estava no trabalho. Ela fez seu regime matinal de skincare em frente ao espelho de vaidade enquanto olhava para fora, para o jardim da frente. Sempre tinha tempo. Graças aos negócios de seu marido, ela e a família eram absurdamente ricos e todos os seus filhos tinham alcançado sucesso também. Exceto pelo que eles liam sobre assuntos globais, eles não tinham muito o que pensar sobre dinheiro ou se preocupar com isso por anos, e a mulher mais velha tinha assumido que sabia como era privilegiada por isso, mas ela estava prestes a descobrir como ela estava enganada. Sandra já estava quase terminando sua rotina de skincare quando ela notou um momento em seu jardim da frente. Isso era estranho, porque nem ela, nem a governanta, nem o seu jardineiro tinham sido escalados para trabalharem naquele dia. Além disso, os vizinhos não iriam chegar perto da casa sem antes telefonar para ela. Depois de tanto viajar, ela estava exausta, mas ela teve que terminar suas tarefas. Eventualmente, o jovem parou de se mover. Um menino estava abrindo as latas de lixo de Sandra, que ficavam perto da caixa de correio. Ela se levantou e se aproximou da janela. Ela estava perplexa e seus olhos não saíam do menino. Ela tentava entender o que ele estava procurando. De repente, ele agarrou alguns dos recipientes de comida que tinham sido descartados na noite anterior. Oh, claro, ele está procurando por comida. Ela pensou consigo sem fazer nenhum barulho e continuou o observando. Depois de reunir tudo o que ele poderia, o jovem menino colocou tudo em sua bolsa e deixou tudo em ordem. Para ver para onde ele ia, Sandra esticou o pescoço e apontou os dedos tanto quanto podia, mas ela rapidamente perdeu ele de vista. Ela pensou que não tinha lógica nenhuma reclamar na hora ou chamar a polícia. A criança, obviamente, estava com fome e não estava agindo particularmente de forma inapropriada. Contudo, ele provavelmente não voltaria. Mas ela estava enganada. O menino pobre voltou durante toda a semana e Sandra se sentiu terrível sobre toda a comida que eles jogavam fora. Ela olhou para o seu armário e geladeira bem abastecidos e tudo era lixo para os olhos de sua família. Mas para alguns era a única coisa que poderiam encontrar. Uma outra alternativa possível é que o menino esteja dando suas sobras para cães de rua. Apesar das suas preocupações de antes, ela resolveu conversar sobre o assunto com os vizinhos, a fim de desencorajá-lo a vir. Ela ainda estava bastante curiosa e queria saber o que estava acontecendo. Então começou a deixar refeições completas perto dos contêineres, todas as noites depois da primeira ocorrência para que o jovem pudesse ter uma refeição decente, mesmo que ele acreditasse que eles tinham jogado fora. Ela ficou vislumbrada com a alegria dele depois de encontrar a refeição. Seu coração estava partindo, mas ele nunca começava a comer imediatamente. Portanto, ainda era necessário descobrir para onde ele estava indo e onde ia levar toda a comida. Então ela estava se preparando para seguir o garoto, aonde ele fosse. No início da manhã seguinte, ela já colocou seus sapatos de corrida e rapidamente pegando a comida da caixa e qualquer outra coisa que pudesse encontrar, a criança começou a caminhar. E Sandra até considerou ir dirigindo o carro, mas ela se preocupava que pudesse chamar a atenção do garoto. Então, ela começou a segui-lo a pé, a esperança de que ele não andasse muito rápido e nem passasse por qualquer lugar ou região perigosa. Eventualmente, eles chegaram em um bairro desconhecido que a mulher mais velha nunca tinha ouvido falar. Depois do que havia parecido horas para ela, mas na verdade não era uma questão de 30 minutos. Felizmente, o menino não a havia notado durante o período, mas ela ainda se preocupava que podia se perder quando fosse voltar para casa, porque a região não era uma região rica, como ela podia ver enquanto dava uma olhada. Parecia mesmo que ela estava exausta de toda aquela caminhada,
mas ela tinha que levar a sua missão até o fim. O menino andou e parou em frente à varanda de uma casa já degradada e colocou a comida na porta. Então, ele pareceu entrar pela parte de trás da casa depois de dar uma volta. Sandra permanecia lá fora, se perguntando por que ele não levou a refeição para dentro, depois de uma jornada tão longa para encontrá-la. A porta começou a ser aberta por uma mulher mais jovem, de aparência cansada e fraca. Ela sorriu alegremente para o saco de comida em sua varanda, apesar de sua aparência pálida, e virou-se para o interior da casa. Jim, eles fizeram de novo. Alguém entregou comida pra gente. Uma criança jovem respondeu o chamado da mãe e aproximou-se dela e a segurava perto da cintura. Mãe, vamos trazer para dentro para podermos comer depois. Sandra estava de queixo caído e ficou em choque. Jim era a criança que tinha ido para fora para pegar o pouco de comida enquanto agia como se fosse outra pessoa que tivesse deixado na porta. Ela ficou perplexa quanto ao motivo de eles não terem comida suficiente, porque sua família fazia doações generosas para organizações que alegavam alimentar os necessitados, ao mesmo tempo em que pagavam um monte de impostos ao governo, para que outros pudessem também receber apoio do governo. Ela ainda precisava tomar medidas, porque era ainda incompreensível. Uma velhinha atendeu quando ela bateu na porta da frente da família e perguntou segurando um guardanapo de papel sobre a boca. Em que posso ajudar? Sinto muito ter vindo durante sua refeição. Me desculpe novamente, isso vai soar estranho, mas meu nome é Sandra Pedkin. Eu saí da minha casa e segui o seu filho. Então ela foi contando em detalhes tudo o que estava acontecendo. Jim já havia se aproximado de sua mãe, e ao ponto de que Sandra já havia explicado, o rosto da criança estava vermelho. E essa comida está sendo trazida a você pelo Jim. Ele a pegou no lixo também. Depois de pegar o menino que estava exausto, a mãe novamente se virou para Sandra. Isso nunca vai acontecer de novo, senhora Pedkin. Me desculpe novamente. Sandra balançou vigorosamente a cabeça enquanto segurava a mão da jovem senhora. Não, eu não estou interessada nele. Eu apenas queria lhe deixar saber o que seu filho está fazendo e que eu acredito nele para ser um homem de moral, um jovem reto. Nos últimos dias, eu tenho deixado recipientes com alimentos cheios, mas hoje eu fiquei um pouco curiosa sobre vocês. Sinceramente, espero que possa me perdoar por dizer isso, mas eu acho que ainda não gosto de olhar através do lixo. Em uma última análise, é minha responsabilidade. A jovem senhora começou a falar. Olá, meu nome é Maria. Agora não temos muitas escolhas. Se meu filho está lá fora procurando algo para comer no lixo, é culpa minha. Sandra novamente balançou a cabeça porque ela se sentia horrível por fazer Maria sentir vergonha de suas circunstâncias. Maria, não se culpe. Eu não sou capaz de dizer que compreendo a situação. Mas, no entanto, eu estava me perguntando como eu posso fazer para ajudar a sua família a nunca mais ter que comer alimentos do lixo. A idosa foi levada para dentro por Maria. Em seguida, contou sua história. O provedor primário da família era seu marido, que faleceu repentinamente. Dos seus filhos, 4 eram menores de idade. Ela teve que manter um olho sempre neles, e a sua ajuda do governo ainda não tinha começado. Assim, ela era incapaz de trabalhar. Maria respondeu às perguntas de Sandra sobre ter visitado pontos de apoio de alimentação e contava que a distância deles até a sua casa tornava a viagem inviável. Contou ainda como vários sacos começaram a aparecer na sua casa durante o mês passado. Sua situação estava ficando desesperadora. Tim, eventualmente, havia descoberto pacotes ainda fechados nos lixos das pessoas e, ultimamente, tinha sido em grande parte graças às ações de Sandra. Depois de conversar com ela por quase 1 hora, Sandra disse: "Isso não é suficiente para apoiar sua família, querida. Eu tenho uma ideia. Ouça, por favor. Eu tenho muito espaço e minha governanta já tem falado sobre se aposentar em breve. Mesmo o espaço da piscina da casa podemos usar para fazer quartos para empregados. Você e seus filhos estariam seguros em minha casa. E você teria um emprego. Assim não ia precisar se preocupar como e onde vai comer de novo. Isso é um absurdo. É maravilhoso demais para ser verdade." Sandra colocou a palma da mão sobre Maria antes que ela pudesse falar qualquer outra coisa, enquanto ela balançava a cabeça e olhava para baixo com decepção. "Por favor,
Lembre que você tem uma família grande e ainda tem crianças pequenas que podem alongar seus dias ficando acordadas à noite. Mesmo assim, você ainda teria um trabalho para se manter, disse a mulher, implorando para que Maria concordasse com os olhos. Sandra se preparou para partir porque sabia que demoraria um tempo para voltar andando para sua casa. A mulher modesta acenou e disse que poderia chamar um táxi. Não, eu vou andando. Eu quero pensar sobre algumas coisas sérias e, no entanto, vou começar a fazer os preparativos para que vocês possam se mudar até o final da semana, contou enquanto se despedia deles. Ela pensava seriamente enquanto voltava para casa, de como quão pouco ela reconhecia seu status e de como havia assumido um compromisso. Conhecer a vida de Maria havia sido a parte mais difícil que ela já tinha feito ao contratar um trabalhador. Ela e seus filhos imediatamente foram para casa, e a melhor coisa em contratá-los era que a vida tinha voltado para sua casa. Ela considerava que suas manhãs sempre calmas era o ideal, mas agora ela podia ouvir crianças alegremente brincando em seu jardim, que era o melhor som de todo o mundo. Jim cresceu perto, e ele e seus irmãos tiveram a melhor educação possível. Antes de ver o oposto, era difícil para Sandra compreender seus privilégios. Ela não percebia como era afortunada até que conheceu Jim e sua família e percebeu como as coisas estavam ruins para eles. Ela fez o tanto quanto pôde para ajudá-los, só para ver que o sorriso de uma criança alegre é melhor do que a calmaria. Sandra percebeu que ter uma casa grande, cheia de vida e crianças, era preferível a viver sozinha quando Maria e sua família mudaram-se. Bom, amigos, este é o fim da história. Esperamos que você tenha gostado. Conta pra gente o que você achou da atitude de Jim e de Sandra nos comentários. Tchau!